Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Estou lendo na tradução comum mesmo, geralmente eu leio na NVI, mas eu vou ler na tradução comum, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí. Esse texto revela de forma categórica que todos nós estamos inseridos em uma batalha espiritual e que não se pode lutar de qualquer jeito. É a realidade nua e crua do texto. Aliás, esse texto aqui, ele traz praticamente uma ordem, é uma obrigação de todo crente. Uma vez, na EBD, eu não lembro como entrou nesse assunto, mas começamos a falar sobre realidades espirituais, e aí uma irmã falou bem assim: eu optei por não querer saber de expulsar demônio, de aprender disso. Demônio para mim é coisa de pastor, pastor expulsa demônio. Eu simplesmente estou aqui na igreja, tenho minha vida religiosa, busco a Deus, mas se manifestar um demônio, eu não aprendi, não tenho coragem. A irmã falou. Só que aí eu falei: minha irmã, com todo respeito, é um posicionamento errado. Por quê? Porque todos têm a mesma autoridade. O Espírito Santo não habita em pessoas exclusivas, habita em todos que se rendem a Jesus. Eu tenho, a diferença talvez de eu para você seja um pouco mais de conhecimento, mas se você buscar, você pode ter mais conhecimento ainda do que eu. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, só que cada um age de forma diferente a partir da busca que é pessoal, individual e diferente. Porque tem igrejas, por exemplo, que o paralítico vai lá, a pessoa ora e o paralítico levanta, e tem igreja que vai lá e você não sente nada. Porque apesar de todos falarem de Deus, poucos buscam o poder de Deus, que é o que esse texto diz. Só que é uma obrigação de todo crente, até porque você é autoridade na tua casa. Você tem autonomia. Uma vez nós fomos orar na casa de um rapaz em Feira de Santana, isso já tem um tempo, já tem um bom tempo na verdade. Nós fomos orar no quarto de alguém, o quarto foi consagrado, o quarto dessa pessoa tinha sido consagrado literalmente para ser buscando uma palavra aqui, por não falar uma palavra pejorativa, ele consagrou o quarto dele para ser um lugar onde ele deitaria com várias mulheres, como uma cama de motel, por exemplo. Então, naquele lugar, certamente, no mínimo, tinha muita pombagira ali. E, de fato, quando nós fomos orar lá, manifestou lá o trem lá. Só que, por mais que nós, como cristãos e autoridades espirituais, fôssemos orar para expulsar ali, ele, que é o dono do quarto, ele que tinha que expulsar. Nossa missão é fortalecê-lo, ensiná-lo e ajudá-lo a repreender o demônio que ele abriu a porta para entrar na casa dele, no quarto dele nesse caso. Então, quando o conhecimento da verdade chegou sobre ele, ele nos levou para lá, para nós em intercessão e oração, a abençoar. Mas a autoridade, porque ele era o dono do quarto, a cama era a dele, a autoridade tinha que ser dele. Eu não posso chegar na tua cama e abençoar a tua cama, sendo que a cama é tua e a autoridade ali é você. É você que tem que orar e abençoar. Agora, é necessário conhecimento, por quê? Porque não se trata de chegar lá, simplesmente ajoelhar e falar: Deus, eu abençoo a minha cama. Não se trata apenas disso. Se trata de entender a realidade espiritual que literalmente acaba
acontecendo. E é desse conhecimento que nós precisamos, infelizmente, às vezes, foge muito. A batalha espiritual sempre vai existir. Como estamos em um plano físico, somente através do discernimento é que vamos entender como ela funciona e assim nos posicionaremos corretamente. E é isso que esse texto está nos ensinando. A batalha, ela é espiritual, mas nós não estamos em um plano espiritual, estamos em um plano físico. Eu não atravesso parede. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Porém, ao espírito é dado atravessar a parede. Então eu preciso dessa noção de que eu estou aqui, mas que quando eu me posiciono para lutar de forma espiritual, não haverá barreiras que impeça a minha ação espiritual. A irmã orou aqui, só que ela está aqui presente fisicamente, mas espiritualmente a oração dela leva o poder de Deus aonde ela orou. É disso que nós precisamos entender, é essa noção, porque quando eu tenho essa noção, as coisas começam a acontecer na minha vida. Por exemplo, isso comigo nunca aconteceu, mas com pessoas que eu conheço sim. Manifestou um demônio na casa de ciclano, a pessoa só ligou, botou o telefone no Viva Voz e pelo telefone expulsou o demônio. É porque a pessoa é ungidão e tem autoridade? Não, é só porque ela entende que sobre ela está o poder de Deus e que todo espírito maligno vai ser sujeito a quem carrega a graça de Cristo. Então, isso é só para você ter uma noção da importância de entendermos o cenário da batalha espiritual e de que eu posso estar aqui, mas eu posso orar e o poder da oração lá leva vida, graça, cura, mudança e transformação. Há um tempo atrás, não é que eu queria desistir de gravar as mensagens, mas eu iria encerrar. Eu já faço isso há uns 8 anos. Vocês veem alguns vídeos, todo dia eu estou postando no grupo da igreja aqui algum vídeo. Eu já faço aquilo ali há uns 8 anos e eu ia parar, porque é muito trabalhoso. Não só ter conteúdo diferente, porque são vídeos diferentes, mas ter todo um aparato tecnológico para fazer aquilo. Não é simples como nós imaginamos, não é só gravar um vídeo e postar. Mas aí alguém mandou uma mensagem para mim assim, não lembro se foi um filho ou se foi uma filha, mas uma mãe falou assim: meu filho, minha filha está em coma e todos os dias eu coloco o seu vídeo para ele ouvir. E ele sabia que eu colocava todo dia às 7 horas da manhã. Então, a pessoa lá em coma ouvia a mensagem. Se ouvia, não sei, né? Mas tinha acesso à mensagem. E aquilo ali me fez pensar: caramba, onde a minha mensagem está chegando sem eu saber. Então, por um lado, eu pensando em desistir por causa de todo um trabalho, por outro lado, a mensagem vai aonde eu não consigo chegar e leva a graça e a vida de Deus. Então, é só para você ter uma ideia que nós precisamos justamente desse discernimento para entender que estamos fisicamente, mas a luta, ela é espiritual. Então, nós precisamos buscar em Deus esse entendimento, essa capacitação para cada vez mais nos posicionarmos da forma certa. E nesse texto aqui, nós vamos falar apenas de 4 coisas fundamentais e que não pode faltar nas nossas vidas se queremos vencer a batalha espiritual, se queremos seguir firmes e desfrutar do melhor de Deus. Misericórdia, a hora está voando. Nós precisamos entender uma coisa importante. Ninguém pediu para estar no centro da batalha, mas a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Jesus, inevitavelmente nós entramos em uma batalha espiritual. E por quê? Porque em Jesus somos mais que vencedores e por causa disso não podemos aceitar que o diabo traga destruição para a nossa casa e família, e nós carregamos a autoridade que pode detê-lo. Então, você não pediu para estar no centro de uma batalha espiritual, mas no dia que você aceitou Jesus, você acabou entrando nessa batalha. Por quê? Porque Jesus abriu os teus olhos e te mostrou que o diabo quer destruir a tua família e agora não vai destruir por causa de você. Entende? Então você está numa batalha por quê? Porque tem um inimigo, falamos isso até semana passada, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque se ele me tragar, minha família não é salva. Então ele quer me tragar para impedir com que a minha família seja alcançada. Então eu não pedi para estar na batalha, mas Jesus abriu os meus olhos e disse: olha,
você está numa batalha. Me aceitou, você já é mais do que vencedor. Mas você vai deixar os teus morrerem? Não. Então se posiciona para lutar. Então, primeira coisa, o texto diz lá, fortalecei-vos no Senhor. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha que coisa interessante. A nossa força não vem de nós. Aliás, se dependêssemos da nossa força, não chegaríamos a lugar nenhum. E por quê? Porque a nossa força é humana. A força do Senhor está para além da nossa humanidade, ou seja, é ela que nos leva além de nós mesmos. É ela que nos leva a uma realidade espiritual. Estamos falando de batalha espiritual. Por causa disso, devemos nos fortalecer em quem é espírito, ou seja, em Deus. Dele vem a nossa força e por causa dele seguiremos. Esse é um exemplo extremamente simples. O texto está dando a direção certa. Não precisamos ficar perdidos, nos sentindo fracos. Não precisamos desanimar e nem desistir, porque temos alguém que nos fortalece. Ele é Deus. Fortalecei-vos, portanto, no Senhor. Tem gente que diz, estou me sentindo fraco. Então não está se fortalecendo no Senhor. Porque se eu estou fraco, mas eu tenho o Senhor que me fortalece, eu não tenho por que estar me sentindo fraco. Conversei com algumas pessoas um dia desses. A pessoa falou que estava meio mais para lá do que para cá. Estava muito mais frio e doente do que crente firme e forte. E falei, cara, o nosso maior problema é o ambiente. Se eu estou num ambiente que me adoece, eu tenho que sair dali, porque senão eu morro. Porque o ambiente já está morto. Mas se eu insisto em continuar ali, mas eu tenho vínculos, amigos e tantas outras coisas. Pois é, mas se está todo morto e todo mundo morto, eu insisto em ficar ali, o próximo a morrer vai ser eu. Mas ninguém morre, então fica todo mundo doente. Falei com uma outra pessoa, rapaz, vamos para um lugar, vamos para lá para a igreja. Lá na igreja não é melhor e tem tanto problema como todas têm, mas pelo menos nós buscamos seguir um propósito. Olha para a realidade como está muito melhor do que a realidade de outros lugares. Mas aí eu ouvi alguém dizer, não, só tem adolescente, não tem jovem. Falaram assim para mim, não tem jovem. Falei, seja você a primeira jovem do lugar. É simples. Agora não dá para nós querermos ficar doentes ou ficar pulando de galho em galho em outra igreja buscando alguma coisa, sendo que temos onde nos refugiar. Então, irmãos, nós, se estamos fracos, é porque não estamos nos fortalecendo no Senhor. Podemos estar buscando livro de autoajuda, podemos estar buscando ouvir pessoas, mas a palavra nos fortalece. Aliás, diz a Bíblia que o que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, e é a fé que é a vitória que me faz vencer o mundo. Eu serei um perdedor se eu não ouvir nem me alimentar da palavra, porque somente a palavra sustenta e fortalece a minha fé. Então, se eu estou como estou, talvez é porque eu não esteja me fortalecendo em quem de fato tem força para mim. Pega ele, porque senão tira a atenção. Segunda coisa, na força do seu poder, o texto diz, fortalecei-vos no Senhor, mas não só no Senhor, também na força do seu poder. O Senhor é uma coisa e a força do poder dele é outra coisa, apesar de falar da mesma pessoa. O texto diz, fortalecei-vos no Senhor, mas também na força do seu poder. Ou seja, eu vou me fortalecer em duas coisas que trata-se da mesma pessoa, mas são coisas diferentes. Eu vou me fortalecer em Deus, na pessoa de Deus, mas também na força desse Deus. Muitos de nós desfrutam da presença de Deus, chora, se rende, se entrega e é renovado e fortalecido por Ele. Mas não conhecem o poder dEle e nem buscam esse poder, e o que nos faz vencer não é a força dEle que temos, mas o quanto de poder dEle essa força nos proporciona. Do que adianta você ser forte e não conhecer o poder dessa força? Entende que eu preciso me fortalecer no Senhor, mas na força do Senhor?
Porque você está aqui pedindo a Deus força para resistir. Deus vem e te fortalece, mas aí você sai daqui sem conhecimento, sem o conhecimento dessa força. Então você vai sair daqui fortalecido, mas sem vencer, porque não sabe o poder dessa força que te habita. É como o povo de Israel diante de Golias. Davi tinha noção não apenas da pessoa de Deus, mas do poder de Deus que habitava sobre ele, porque ele tinha se fortalecido não só no Senhor, mas na força do poder do Senhor. O poder de Deus tem a ver com autoridade espiritual. Todos nós somos filhos de Deus e apesar disso, a maioria de nós não tem autoridade espiritual por desconhecer a força do poder que um filho de Deus tem. Talvez por isso o profeta tenha dito: o povo de Deus tem sido destruído porque lhes faltou conhecimento. E isso é muito comum. Com certeza você conhece um filho de Deus genuinamente que busca, ora e se rende ao Senhor, mas que é um derrotado. Por quê? Porque apesar de ser de Deus, não conhece a força do Deus que tem, do Deus que serve. Porque poder tem a ver com autoridade. Conheço pastores, por exemplo, que apesar de terem um PR na frente, apesar de terem estudado, não conseguem expulsar um demônio, não têm autoridade para expulsar um demônio. Eu tenho o conhecimento e busco me fortalecer no Senhor, mas não tenho o poder do Senhor. E o diabo não respeita o quanto eu sei de Deus, respeita o quanto de poder eu tenho. É por isso que precisamos não só da força do Senhor, mas do poder do Senhor. Por isso que nós precisamos, na verdade, muito mais hoje de poder até mesmo do que da força, apesar que ambos são importantes. O que te leva além não é a força apenas, mas o poder, pois é através do poder que o impossível se manifestará. Se fortalecer em Deus é importante, mas usar o poder dele é vital para vencer a batalha espiritual que nós tanto enfrentamos. E esse é o nosso desafio. Mas vamos seguir. Terceira coisa que o texto também traz para nós, revestimento. Veja, o texto diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos. O revestimento é importante para cuidado e proteção. Apesar de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do poder dele, ainda assim precisamos nos revestir. E por quê? Porque será que a força de Deus e o poder dele não seria suficiente? Se o poder de Deus e a força de Deus fosse suficiente, o texto não nos mandava buscar revestimento. Por mais que tenhamos a força e o poder de Deus para lutar, nós precisamos de revestimento, porque seremos sempre contra-atacados, e é o revestimento que vai nos proteger. Esse piso aqui, essa pedra de cerâmica está revestindo o chão. Por quê? Porque se eu jogo água, a água não será engolida pelo piso, porque o piso está revestido, protegido pela cerâmica. A parede está revestida pela tinta e isso protege a própria parede. O revestimento é extremamente necessário porque vai garantir cuidado e proteção, longevidade, durabilidade. Então, por que eu preciso me revestir? Porque ao tempo que eu tenho a força e o poder para lutar, para partir para cima, eu tenho que entender que se é uma batalha, eu vou ser contra-atacado. Então, quando o dardo do maligno vem sobre mim, quando a seta vem sobre mim, quando a astuta cilada dele, a ação dele, tudo vem sobre mim, porque eu estou revestido, bate em mim, mas não me alcança, porque eu estou protegido. Consegue entender? Se revestir é vestir algo por cima, algo para se proteger, ou melhor, proteger aquilo que está embaixo. Se estamos em uma batalha espiritual, precisamos das armas espirituais e armaduras espirituais. Por quê? Porque não dá para entrar em uma batalha espiritual e lutar de qualquer jeito. As armaduras espirituais não impedirão o contra-ataque,
mas garantirão a nossa proteção, minimizando o impacto das ações malignas que vêm sobre nós. É por isso que devemos ir além. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Isso é muito sério. Por quê? Porque geralmente aprendemos muita coisa, mas não conseguimos entender de forma profunda como isso é real. Por exemplo, se você estiver revestido com as armaduras de Deus, uma palavra que alguém fala vem sobre você e você ouve, mas não desce para o coração. Porque o que é que o diabo faz? Ele potencializa a palavra. Ele lança uma seta. Ele não vai pegar aqui uma flecha e lançar a seta. Ele vai usar algo físico e potencializar aquilo de forma espiritual. E geralmente o que mais complica a nossa vida são as palavras que ouvimos. Então, nós precisamos de revestimento por quê? Porque enquanto eu estou... Veja, eu falei isso a semana passada e retrasada e repito mais uma vez. Nós estamos no centro de uma batalha espiritual. E no centro dessa batalha temos dificuldade de um posicionamento mais firme. Por quê? Porque além das próprias ações diabólicas que enfrentamos, temos crentes que parece que não quer que nós façamos o que fazemos e aí se levanta contra nós através de palavras. Então eu tenho que me revestir não só para lutar contra o diabo, mas também para me proteger contra a boca de crentes. Agora, o que é que o diabo faz? Pega a palavra que o crente libera e potencializa isso. Se eu não estou revestido, eu paro. Se nós fôssemos dar ouvidos a tudo que já ouvimos, e olha que sabemos, que tem muita coisa que nós não sabemos, e a maioria das coisas que soubemos muito tempo depois, não estaríamos aqui. Não faríamos o que fizemos, ou talvez esses meninos não estivessem aqui, porque eu já ouvi muitos absurdos desses meninos. Muitos absurdos mesmo, você não tem noção. Tudo de boca de crente. Então pensa um menino desse, se dependendo do que eu ouvi, e se eles ouvissem o que eu ouvi, poderiam aí pensar em muita besteira. Como muitos adolescentes, muitas crianças, muitas mulheres. Então, nós estamos no centro de uma batalha e o revestimento vai garantir justamente com que isso que ouvimos, por exemplo, o capacete da salvação. Blinde a minha mente e guarde os meus ouvidos. Garanta proteção para que eu vou ouvir, é inevitável, mas não desça ao meu coração, porque vai bater e cair. Entende a importância do revestimento? Eu tenho o poder de Deus e estou lutando. Tenho a força do Senhor e estou lutando. Mas o que vai garantir com que eu seja protegido é a armadura que eu estou vestido. E nós precisamos dela. Mas temos que seguir. Quarta coisa. Todos nós precisamos entender isso aqui. A nossa luta, ela é espiritual. O próprio texto vai dizer, depois de dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê? Possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra a realidade física, pessoas, carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, toda a nossa luta é espiritual. Não é contra pessoas, apesar que o diabo, na maioria das vezes, seja crente ou não, está usando pessoas. A minha luta não é contra o ser humano. Mesmo o diabo usando ele, a minha luta é espiritual. Tudo que foi dito aqui, tudo que já dissemos nesse contexto de batalha espiritual, se resume a isso. Nós precisamos entender que a nossa luta é espiritual. Por quê? Porque às vezes eu brigo com marido, filho, com vizinho, com parente, e principalmente quando nós discutimos por mensagem. Uma das coisas que eu parei há um bom tempo foi de responder texto, porque texto não leva sentimento. Se eu mandar uma mensagem para você, bom dia, dependendo do teu humor, dependendo das tuas emoções, você vai receber como uma afronta. Dependendo das tuas emoções, você vai receber com alegria. Porque o texto escrito não carrega sentimento. Então, se você brigou com um parente e manda uma mensagem escrita,
ele pode receber como uma ofensa muito grande. Aí você manda um áudio, dependendo do tom da tua voz, aí é um outro problema. Então, problema se resolve pessoalmente. Por quê? Porque pessoalmente eu vejo o rosto da pessoa, eu olho no olho da pessoa, ainda que seja por chamada de vida. Essas noções são importantes por quê? Porque nós estamos no centro de uma batalha espiritual e eu posso ferir e machucar alguém que eu amo sem querer, porque eu não discerni que é uma batalha espiritual. Ah, mas nós não estamos brigando, mas o diabo que está ali armando astuta cilada, eu já expliquei aqui o que é astuta cilada. Astuta cilada é a cilada que está armada no teu caminho, só que você não sabe e não vê. O Salmo 91 diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Tu não sabe que tem um laço ali, mas tu pode cair. O que é que Deus faz? Antecede e te livra. Astuta cilada é a cilada astuta que alguém inteligente, que o diabo é inteligente, arma para você cair. Então, nós, quando discernimos que a batalha é espiritual, não caímos em arapuca. O Senhor nos protege. Por isso que precisamos entender, a luta não é física e nem humana, é espiritual e contra ações diabólicas e que às vezes nem sabemos que existe, mas que está ali como uma cilada para nos fazer cair. É por isso que esse discernimento, ele é vital. Saber que a luta é espiritual e contra espíritos malignos é irrelevante se não nos prepararmos corretamente. Temos à nossa disposição a força do Senhor, o poder dele e as armaduras que ele preparou para sermos revestidos. Portanto, devemos ser inteligentes e nos preparar corretamente para lutar, se queremos vencer. Só para você ver, o texto diz que temos que lutar e que essa luta é espiritual. Isso quer dizer que somos nós os soldados. Está disponível as armaduras. O texto nos manda buscar forças no Senhor e no poder do Senhor. E diz que a nossa luta, ou seja, você é o soldado. Deus não luta por você, Ele te disponibiliza força, poder e armaduras. Mas quem luta é você. É por isso que eu tenho que entender que agora eu sou um soldado e tenho que andar atento, vigilante, sóbrio. Porque o inimigo, ele anda ao derredor buscando como um leão a quem possa tragar através de astutas ciladas. E revestidos, ainda que eu caia na cilada, a cilada não me fere. Com o poder de Deus eu consigo lutar, combater e vencer esta cilada e sair de um problema muito grande. Uma vez que você sabe que é você quem deve lutar, porque a luta é sua, se prepare para a batalha, pois não dá para ser filho de Deus, herdeiro do Senhor, cheio de promessas e viver de qualquer jeito, nem lutar corretamente por negligenciar o tipo de batalha. E é nesse cenário que muitos estão. São filhos de Deus, cheios de promessa do Senhor, herdeiros do Senhor, mas negligentes. Por quê? Porque não entendem que a luta é espiritual. Estão lutando contra pessoas. Estão brigando com pessoas. Estão destruindo lares e famílias porque não entendem que a realidade é espiritual, não é humana. Aliás, diz um pastor que se é carne e osso, não é teu inimigo. Ainda que fale mal de você, se é de carne e de osso, não é o teu inimigo. É alguém que precisa do teu amor, da tua intercessão. E Jesus disse isso, ore pelos seus inimigos. Não inimigo na perspectiva de uma pessoa ruim, mas inimigo na perspectiva de que ele só não sabe quem você é e quem ele é. Então abençoe ele. Te maldiz, abençoe. Devemos entender algo muito importante. O inimigo só persegue quem representa perigo para ele, quem tem autoridade sobre ele e quem entende que a força e o poder lhes habita. Se o diabo olha para você e vê que você tem poder,
força de Deus está revestido, ele vai ter a certeza de que você oferece perigo para ele. E talvez por isso que a batalha com você é muito forte e intensa. Por quê? Tem um ditado que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Esse ditado é um ditado real e verdadeiro. Quanto mais oramos, mais tribulação aparece. Por quê? Porque é inevitável, quanto mais luz você coloca em um lugar, mais naquele lugar será revelado o que sempre esteve ali, que não era visto. Veja, se colocarmos lâmpadas fracas aqui, inevitavelmente muitos defeitos serão escondidos. Porém, quanto mais forte for a lâmpada, mais defeitos iremos ver. Por quê? Porque a presença da luz vai revelar o que sempre esteve ali, mas que era imperceptível aos nossos olhos. É por isso que quanto mais reza, diz o ditado, mais assombração aparece. É um ditado verdadeiro. Então nós precisamos entender que somos luz. O diabo é um derrotado, mas apesar disso ele é inteligente e usará essa inteligência armando astutas ciladas para assim comprometermos nossas vidas. Por isso, o que precisamos é ser cada vez mais capacitado, fortalecido e revestido pelo poder de Deus, ao invés de buscarmos ser mais inteligentes do que Ele. Porque muita gente busca ser mais inteligente. E não é ser mais inteligente, é buscar ter poder. Porque na vida não vence quem é mais inteligente, vence o mais preparado, independente do grau de inteligência. Olha para Davi. Davi era um adolescente sem capacidade nenhuma para vencer a guerra. E quem estava lá para lutar a guerra? Os soldados capacitados e preparados. Mas quem venceu? Davi. Por quê? Porque Davi tinha poder. O que faltou no povo que estava preparado. Então nós precisamos ter essa noção. Por quê? A vitória não é do mais inteligente, apesar que devemos desenvolver a nossa inteligência. Mas a vitória é daquele que se posiciona para lutar com as armas certas, com o poder de Deus e na força do Senhor. Fato é, irmãos, que todos nós temos uma luta para lutar, e essa luta é espiritual. Você vai voltar para casa. E lá você vai encontrar uma luta espiritual que todos os dias ao acordar é real. A partir do teu próprio cansaço, que às vezes você está desanimado, sem vontade de ir trabalhar ou estudar. Isso já é uma realidade espiritual, porque a nossa natureza é caída. E aí, de repente, quando ouvimos uma palavra negativa, nos entristecemos e comprometemos o nosso futuro. É por isso que nós precisamos cada vez mais buscar no Senhor força e poder. Acordo desanimado, mas eu busco força e poder. Então a força e o poder vem e me sustenta, me fortalece e me capacita. Aí eu busco o revestimento. Então eu saio preparado, fortalecido, cheio do poder e revestido. É o que precisamos. São coisas simples. Somos seres humanos. Estamos em um mundo físico que sofre influência de um mundo invisível e imperceptível ao nosso olhar. É por isso que precisamos de discernimento, pois a luta está para além da nossa realidade. A luta é espiritual e nós devemos lutar de forma espiritual e não de forma carnal. É uma noção simples e eu finalizo nisso. Vamos, em nome de Jesus, trazer esse discernimento sobre nós. Por quê? Porque todos nós estamos em uma batalha. É inevitável, estamos. A humanidade está. Só que, se queremos vencer, precisamos lutar da forma certa. Usar as armas certas. Eu repito o texto, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Existe força disponível no Senhor. Então, fortaleça-se no Senhor e na força do poder dele, porque também existe poder. Aliás, Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, para repreender, para manifestar aqui nessa terra realidades que mudam, realidades espirituais que mudam o cenário físico. Veja, Jesus disse, eu vos dou poder, realidade espiritual, sobre demônios, para curar enfermos, para libertar e transformar as pessoas. Então, existe poder disponível. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
as armaduras também estão disponíveis. Então, em nome de Jesus, busque o quanto você pode, o quanto antes, o mais urgente possível. Por quê? Porque a nossa casa é que corre perigo. Eu lamento muito quando eu olho para a realidade de algumas pessoas que eu gosto e conheço, e vejo que são pessoas que têm conhecimento, mas que estão frias e fracas e desmotivadas na fé, e os filhos estão cada vez mais distantes do Senhor, apesar de ambos estarem todos na igreja. Por quê? Porque nós estamos em um cenário de frieza, mas não fazemos nada para mudar, além de culpar os outros pela frieza. Nós precisamos buscar, se queremos viver algo diferente, nós precisamos nos posicionar. Porque se eu não me posicionar, quem vai pagar o preço é minha filha. Porque se o mundo está difícil, hoje, imagina quando ela tiver a minha idade. Se hoje, na data de hoje, querem liberar as drogas, talvez você não saiba, mas está rolando algo desse tipo na data de hoje, no Brasil, querem liberar as drogas para uso doméstico. Imagina na época da minha filha. Porque hoje o uso doméstico é um pouquinho de maconha em casa para eu usar. Só que para quem não sabe, a maconha deixa o cara lerdo. Aí de repente o cara pega uma faca porque está lerdo, se mata ou mata alguém. Ou vai pilotar uma moto, derruba alguém porque deixa o corpo lerdo. É um efeito normal no corpo. Só que querem liberar hoje. Imagina na época da minha filha. Se é uma luta para liberar o aborto hoje, imagina na época dela. Na época dela, talvez, a guerra vai ser para ter mais clínica de aborto. Por isso que nós precisamos nos posicionar hoje. Senão, o preço a se pagar amanhã será grande demais. E para a semana que vem, armas certas. Qual arma devemos usar para lutarmos essa batalha espiritual? E eu já adianto, não é a oração e nem a palavra. Porque geralmente nós dizemos, ore, porque a oração é uma arma espiritual. Não, eu já adianto, não é. Mas, semana que vem, nós traremos essas armas espirituais. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, finalizar.